Boa noite a todos. Nesse mês de setembro, mês amarelo de prevenção ao suicídio, nós do Centro Espírita Allan Kardec iniciamos nossos trabalhos com uma leitura sobre o tema. Aos quase suicidas. Sim, é a dor fulminativa, a dor largamente suportada, aquela que se acumulou no coração. Qual represa de fogo e fel? É aquela outra que sempre temeste. É o que chegou, por fim, à maneira de tempestade, arrastando-te as forças. São elas, essas agonias indizíveis, para as quais os dicionários humanos não te fornecem palavras adequadas à necessária definição, que muitas vezes te fazem desejar a morte, antes do momento em que a morte aparece a cada criatura terrestre. A afeição de anjo libertador. Ainda assim, compreendendo que os epíceis da angústia, em nome de todos aqueles que te amam, aquém das fronteiras de cinza dos quais te despediste na grande separação. Rogamo-nos-te a paciência e coragem. Ergue-te acima dos encontros das próprias ilusões e contempla os caminhos novos que a infinita bondade de Deus te reserva. Se há amarguras te azedaram os sonhos, espera pelo tempo cujos filtros não funcionam de balde. Se desenganos te buscaram, observa que ensinamentos te trazem. Se dificuldades repontaram da estrada, estuda com elas qual a melhor solução aos teus problemas de paz e segurança. Se provações surgiram atribulando-te as horas, enumera as lições de que se façam portadoras em teu benefício. Se prejuízos te dilapidaram a existência, recorda que o trabalho nunca nos cerra as portas. E se alguém te deixou a alma vazia de afeição, pensa no amor infinito que sustenta o universo, na certeza de que outras almas te virão ao encontro, abençoando-te o dom de amar e de servir. Nunca esmoreça ante as dificuldades que te surjam no caminho para a vanguarda. Quando estiveres a ponto de ceder à pior rendição de todas, aquela que recusar o dom da vida, detente a refletir em Deus que te criou para a sabedoria e para o amor. E ele, cujo poder arranca a erva da semente sepultada no chão, para o esplendor solar, te arrebatará igualmente a qualquer tribulação, a fim de que sobrepaires além de todos os fracassos e de todas as crises, de modo a que brilhes e avances para frente, aprendendo e trabalhando, servindo e amando, em plenitude da vida imperecível. Emmanuel, do livro Pai Mais Perto, edição Gêmeo. Que assim seja. Uma boa noite a todos.
o Mestre Divino, Pai Maior, a espiritualidade amiga, possa nos envolver nesse nosso Evangelho, adentrando nossos lares, podemos agradecer o dom da vida, o ar que respiramos, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, o nosso muito obrigada. E assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Boa noite a todos. Dando sequência, então, ao nosso evangelho de hoje, né? O capítulo 10, dos itens 1 ao 14, ele fala dos bem-aventurados, os misericordiosos. Nada mais é do que a gente falar do perdão, né? Esse sentimento tão nobre, mas que habita o nosso coração enquanto seres imperfeitos, né, que somos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 5 ao 7. Se perdoares aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, refletindo nessa primeira parte, né, quem nunca teve aquele sentimento de amargura, né, de rancor, guardado dentro de si, uma mágoa que foi cometida em desfavor, né, a nós, né? Refletindo, né, lá no nosso íntimo, né, o ressentimento, né, aquele ressentimento, aquele algo guardado lá com a gente, uma palavra de repente maldita, né, uma ofensa, enfim, né, aquilo que a gente guarda dentro do nosso coração, aquilo que nos afeta, nos ofende como uma flecha, como se tivéssemos, né, tomado um golpe, né, grande, né, um golpe fatal. E muitas vezes o perdão, né, até a gente conseguir perdoar, nesse primeiro momento ele fica remoendo, né, isso fica ali dentro da gente, e isso é como se a gente estivesse tomando um copo de veneno, né, estivesse tomando o próprio veneno. E isso não nos vai fazer melhorar, não vai fazer perdoar instantaneamente, a gente ficar remoendo esse sentimento. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. Então, o que quer dizer isso, essa parte, né? Refletindo, jamais vamos conseguir estar com o nosso coração e a nossa mente em paz, né, em equilíbrio, se continuarmos alimentando esse tipo de sentimento, né? Da raiva, do rancor, né? Do não perdoar aquilo que nos é oferecido, né, em desfavor. O esquecimento das ofensas é o próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Vejam só. Uma é sempre ansiosa, né? A ofensa. Logo que eu sou ofendido, né? Quando ofendem a gente, eu quero logo revidar. Esse é o primeiro sentimento que a gente tem, né? Enquanto seres imperfeitos. De sombria suscetibilidade cheia de fel, né? Essa é a ofensa. A outra é calma, toda mansidão e caridade, que é o perdão. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Ou seja, o nosso coração, nossa mente nunca vai estar em paz, né? Nunca vai estar em
em harmonia, em sintonia com Deus, se a gente não tiver cultivando o sentimento do perdão. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Lá no parágrafo do Evangelho, né? Isso é bem debatido, bem discutido, né? Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre e verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. Ou seja, a gente tem que oferecer o perdão, se despir de qualquer vaidade com o próximo, se a gente quiser realmente perdoar de uma maneira nobre, né? Esse é o grande ensinamento do Cristo, né? A segunda é em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes. Ele faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar, que estende a mão ao ofensor, mas não o faz com benevolência, mas com toda ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como eu sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Isso é o que diz o Evangelho, né? Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Então, o que a gente entende aqui? Que é preciso perdoar com o coração mesmo, né? Sem ressentimentos, sem exigir ou esperar nada em troca. A gente tem que se despir a nossa alma, né? Despir a nossa alma, se livrar de todas as amarras, as armas, né, que a gente tem, deixando o nosso coração puro para que a gente possa realmente estar perdoando aquele que venha nos ofender. A morte, como sabemos, né, quando a gente se despede de alguém, né, aqui, né, num outro foco, num outro ponto de vista, né, quando a gente se despede de alguém aqui no plano físico sem perdoar, alguém já se passou, se já se viu nessa situação? Então o Evangelho diz o seguinte, né, a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aquele contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem nas suas mais caras afeições. E aqui uma atenção, né? Algo que me chamou a atenção e deve nos chamar a atenção também para a reflexão. Quando a gente não perdoa aquele, digamos, a pessoa que, né, partiu para o outro plano, né? Enfim, a gente tem aquele ressentimento, não se desfez desse sentimento ruim, não perdoou, né? O Evangelho diz que reside a causa da maioria dos casos de obsessão. O obsessor pode ir para o outro lado, né? Não através da pessoa desencarnada, propriamente dita, mas de outros espíritos que a nossa mente fica, muitas vezes, pensando e refletindo sobre aquilo, né? O nosso, digamos assim, o nosso travesseiro, né? A nossa calma, a nossa serenidade, muitas vezes ela fica atrapalhada diante dessas situações. Importa verdadeiramente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare o quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de divergência. Vejam só as palavras do Evangelho, né? Importante, então, a gente se desfazer de qualquer sentimento ruim nessa situação. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Por quê? Porque nós somos exemplos, né? Para os nossos companheiros, para os nossos filhos, né? Pensem vocês, muitas vezes, um filho, um neto, né, ser cobrado. Pai, mas por que você, avô, por que você não perdoou aquela pessoa, né? A pessoa se foi, ou a pessoa, enfim, está por aí, né?
mas não fala com ela por quê? Muitas vezes nós somos questionados e colocados à prova. E isso para a gente, moralmente, a gente sabe que está pecando, né? Tá vacilando. Não saireis de lá da prisão enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então a gente entende aqui nessa parte que o perdão realmente ele liberta, né? Ele tira aquela mancha do nosso coração, ou aquele peso que nos sufoca, que nos aprisiona dentro da gente mesmo. Quantas vezes perdoarei aos meus irmãos, né? Ao meu irmão, diz aqui no Mateus, no capítulo 18, versículo 15 a 21 e 22. Ele diz o seguinte, né? Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem mentir a tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Vejam só, Deus está sempre perdoando os nossos pecados, né? Por que a gente não vai perdoar o irmão, o colega do lado? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usar a indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até no vosso amor. Então, a gente, quando nos deparamos, né, numa situação dessa, né, ser alvo de alguma ofensa, parar e pensar, né? Jesus, o que queres que eu faça? Eu penso assim, né? A gente refletir. Meu Deus, onde será que eu errei? Será que, né, de repente eu não dei alguma abertura para que a pessoa me ofenda? Ou a gente recebeu alguma ofensa, né, deliberadamente? Mas pensar que de repente aquela pessoa pode estar não passando por um bom momento, né? Espiritualmente ela não esteja tão equilibrada como a gente imagina muitas vezes. Outro dia pode ser com a gente, né? Então, é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes os tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo. Perdoai aos vossos irmãos, como precisai que eles vos perdoem. Em seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mas o motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Kardec, então, dá um recado para a gente, né, no Evangelho. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Ou seja, a gente tem que ser justo e sincero conosco e principalmente com o nosso semelhante, né? Essa questão da indulgência, né, do pecado, do perdão, aliás. Esqueça o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe quem mora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. A mensagem, então, final que a gente deixa é a seguinte, né? Feliz daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Pensemos nisso. Boa noite, que assim seja. Agora, então, a encerrar, vamos pedir que os benfazejos amigos possam adentrar os hospitais, envolvendo todas aquelas pessoas necessitadas, também os encarcerados,
Aqueles que estão em casa doente também, que possam ser assistidos. E aqueles também que necessitam de um passe, possam fechar os olhos, elevar o pensamento, mentalizando Jesus, para que possamos receber, de acordo com a necessidade e merecimento, as energias reparadoras de que tanto necessitamos. Agradecendo os benfazejos amigos que nos assistem, que nos auxiliam, o nosso muito obrigado. Dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Aqueles também que estão em nossas casas, que querem vir, precisam de uma assistência maior, podem adentrar a nossa casa, Espírita Allan Kardec, dizendo que amanhã, às 7 horas, novamente Evangelho, online, né? Boa noite a todos.